elemento de A, tá certo? Porque quando eu digo existe um elemento, eu não estou dizendo que existe somente um, né? Tá certo? Falei artigo, né? Numeral, né? Quando existe um elemento em B, que não é elemento de A. E quando eu digo que existe um, eu não estou dizendo que existe somente um. Estou dizendo que existe um, é a mesma coisa dizer, existe pelo menos um. Bem claro. Diga. Então, para você substituir a letra I pelo A sem complexo, tem um chapéuzinho. O quê? Então, para você substituir a letra I, A está contido em I, B está contido em A. Ao substituir o I pelo... Não, você aqui se expressa usando a língua portuguesa. Tá? Proposição. Depois a gente vai falar de lógica de proposições, aí é outra coisa, tá bom? A está contido em B. Eu não estou querendo encontrar o valor disso. Ei, eu não estou querendo encontrar o valor, eu não estou querendo montar proposições, eu estou querendo escrever uma frase. Qual é a frase? O conjunto A está contido em B e o B não está contido em A. Então, nada de símbolo aqui. Eu estou sendo bem direto, tá? Eu não estou fazendo operações com proposições. Aqui eu estou fazendo uma afirmação. Tá bom? Diga. Então, vai estar estritamente contido em B? Aí o A está estritamente contido, é quando está contido e não é igual. Porque você tem a definição de estar contido, e aí você tem a definição de igualdade. Preste atenção no caso contrário daqui. Para que A não esteja contido em B, como é que você prova que A não está contido em B? Exibindo um elemento do conjunto A que não pertença ao conjunto B. Aí daí sai, tá? Daí sai, por vacuidade, que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Por quê? Porque por vazio não está contido, dado um conjunto A, por vazio não está contido em A, eu preciso exibir um elemento no vazio que não pertença a A. Eu consigo isso? Então o vazio está contido em A. Tá? Entenderam? Tá? Para você mostrar que A não está contido em B, você precisa exibir um elemento em A que não seja elemento de B. Daí sai que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Tá certo? Agora vamos a uma definição. Definição. Sejam A e B conjuntos. Nós dizemos que A é igual a B, escrevendo isso, igualdade de conjuntos, quando A está contido em B e B está contido em A. Tá certo? Quando A está contido em B e B está contido em A, você diz que os dois conjuntos são iguais. Portanto, para mostrar que dois conjuntos são iguais, é necessário e suficiente mostrar que o primeiro é subconjunto do segundo e o segundo é subconjunto do primeiro. Você tem que mostrar que todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é elemento de A. Fique bem claro, é assim que se mostra que dois conjuntos são iguais. Tá? Não há outra maneira. Tá? Qualquer outra maneira é uma consequência dessa. Pode ser uma consequência dessa. Mas a igualdade de dois conjuntos deve ser mostrada dessa maneira. Por quê? Porque é a definição de igualdade. É a definição de igualdade. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá? Tá?
Então, vamos ver. Então, só colocando aqui, ó. Sendo A conjunto, tem sempre, ó, que o vazio está contido em A, e é claro, o A está contido em A. De fato, o A é o A, tá certo? O A é o A. Tá? O A está contido todo elemento de A, também no elemento de A. Então, isso é bem básico, tá? Tem uma outra definição importante, tá? Que é definição de união, tá? Sejam... Alguma pergunta para continuar? Diga. O símbolo do estritamente contido é o símbolo da cidade, né? Exatamente. Quando é que você usa isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Desculpa. O que é que isso significa? Quando eu uso esse símbolo, o que é que significa? A está contido em B e não é igual, tá? Isso aqui significa... Ler significa o quê? Significa que A está contido em B e o quê? E B não está contido em A, que é diferente. Tá? Bom. Bom. Entenderam? Aí? E aquele C com tracinho embaixo. O quê? C com tracinho embaixo. O C com tracinho embaixo, tá vendo? Só tem um tracinho. Sem o risco. Sem o risco. Esse C aqui, sem o risco vertical. Só o C com o tracinho horizontal. Não tem. Não existe esse símbolo. Por aí você escreve igual. Isso aqui para escrever igualdade? Já viu? Mas isso é igual. Tá? Porque pode ser o seguinte, pode ser está contido ou é igual. Mas quando eu coloco está contido, quando eu digo A está contido em B, aqui o A pode ser igual a B. Para que eu vou botar o igual? Tá? Entendido? Tá? Porque quando eu escrevo menor, é menor mesmo. Tá? Não pode ser igual. Agora, quando eu escrevo A está contido em B, o A pode ser igual a B. Então, não faz sentido isso de colocar o tracinho. Tá vendo? Definição. Sejam A e B conjuntos. Conjuntos. Tá? A união... outra coisa, ó. É claro que se A é igual a B, B é igual a A, né? Vou entrar no detalhe. A união... Deixa eu ver aqui, se eu esqueci o nome. A união de A com B, é o conjunto denotado por A união B e formado por cada elemento,
que pertence a A ou a B. Nada de símbolo, viu? Bom? Então, formado por cada elemento. E a intersecção de A com B é o conjunto denotado por A, assim, ó, isso aqui é a intersecção com B, e formado por cada elemento que pertence a A e a B. Tem que estar nos dois, tá? Para estar na união, basta que esteja em um deles. Para estar na intersecção, tem que estar nos dois, tá bom? Entendido aí? Então. Por exemplo, tá? Por exemplo, A igual a 1, 2, 3, 4, 5. B igual a 3, 5, 7, 9 e 11. Então, quem é A união com B? É 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11. Quem é A intersecção com B? 3 e 5. Mais algum? Não. Tá? Só uma observação. Se você tem A contido em U e B contido no mesmo U, tens quem é A união com B? É o conjunto formado por cada X de U, tal que X pertence a A ou X pertence a B. E quem é A intersecção com B? É o conjunto formado por cada X de U, tal que X pertence a A e X pertence a B. Ok? Tá? Ok? São afirmações aqui, tá? Que estou falando. Tá? Outra coisa, ó, outra coisa. Sendo A e B conjuntos, sendo A e B conjuntos, tem-se. Por exemplo, onde é que está? Eu posso afirmar que A interseção com B está contida em quem? É claro que está contida em A, né? A intersecção com B. É claro que está contida em B. Agora, quando eu pego A união B, contém o A. A união B, contém o B. É óbvio, tá? Sai da definição. Certo? Tá bom? E tem uma propriedade interessante
Isso aqui não é definição. Isso que eu vou colocar aqui não é definição. É a distributividade de uma operação em relação à outra. Tá? Isso é importante saber. Proposição. Se A, B e C são conjuntos, então, duas coisas. A união B, intersecção com C, é A, união B, intersecção com A, união C, e A, intersecção com B, união C, é A, intersecção com B, união Q, B, intersecção com C. Isso é a de cima é a distributividade da união em relação à intersecção, e a de baixo é a distributividade da intersecção com a união. Tá? Professor, como ele já é uma proposição, eu já posso usar o símbolo com um chapéuzinho ou ainda não? Onde é que tu quer usar chapéu aqui, macho? Eu não falei, esquece esse negócio aí. Cara chato. Tá? Sim, a intersecção com vazio. Quanto é que dá? Só aqui de novo, botando aqui. Faltou mais vir que falta. Tá quanto? Vazio. E a união com vazio? Dá o A. Tá? Bem, algumas cestilhas aí. Tá? Que negócio de chapéu, macho. Tô falando porra de chapéu aqui. Cara chato, né? Tá certo? A união. Olha, vamos dar uma prova. Como é que eu mostro que dois conjuntos são iguais, hein? Mostrar que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. E como é que eu mostro, por exemplo, que A está contido em B? Se eu quero mostrar que um conjunto A está contido em B, eu tenho que mostrar o seguinte, que se X pertence a A, então eu tenho que fazer um bocado de coisa aqui no meio para provar que o X também está em B. É assim que você mostra. Raciocínio lógico dedutivo. Parto de um elemento de A e chego que esse elemento está em B. Então vamos demonstrar, primeira coisa aqui. Mostrar essa igualdade. A outra eu deixo com você. Então vamos mostrar duas coisas. Eu tenho que mostrar que esse primeiro elemento está contido nesse. Primeiro elemento não. Esse primeiro conjunto está contido nesse. E esse segundo está contido nesse. Então façamos isso. Então eu quero demonstrar essa igualdade aqui. Então eu tenho que partir de um elemento desse conjunto. Tá certo? E chegar que ele pertence a quem? A união que é Tá certo? Tá? Bom? Então, se X pertence a essa união, então, há duas possibilidades. Quais são? Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? X pertence a A, tá? X pertence a A, ou o quê? Intersecção com C. Não é isso? Não é?
Tá certo?